Boa noite, galera. Realmente eu não sabia que ia vir tanta gente, eu esperava umas 5 pessoas, mas vamos lá, né? Então, como a Karen falou, eu sou o Marcos, né? Eu atualmente acabei de ser promovido a especialista. Eu trabalho na TOTUS, que é uma empresa de desenvolvimento de software, só que eu atuo na parte de cloud provider da empresa, onde a gente hospeda o ERP dos clientes na nuvem. Eu tenho 5 anos de experiência, como a Karen e outras pessoas. Eu vim da FATEC São Caetano do Sul, e as coisas que eu gosto de estudar é tanto a segurança ofensiva, quanto a segurança defensiva, e um pouco de low level, de buffer overflow, coisas assim. Quem quiser conversar depois sobre qualquer um desses assuntos, estou à disposição. Então, uma agenda de como vai funcionar a palestra, né? No caso, eu vou falar o que é um firewall e um proxy, para deixar todo mundo nivelado. Vou falar sobre tunelamentos, e depois eu vou vir com algumas técnicas para demonstrar como você pode bypassar regras de firewall simples e dependendo até firewalls next generation, como tiverem configurados. Então, vamos lá. O que é um firewall? Tem várias definições bonitas que você vai pegar em livro e tal, mas firewall basicamente que é um filtro que separa 2 ou mais redes. Então, você tem um equipamento, ou pode ser um software, que ele, no caso, vai fazer a análise do tráfego e, com base na regra que você determinar, vai liberar ou bloquear aquilo. Os firewalls, eles têm 2 formas de funcionamento. Ele tem a forma que é o stateless, que, no caso, você tem que determinar a regra por pacote a pacote, ou seja, você determina o pacote que entra e o pacote que sai. E ele não sabe que a conexão está estabelecida. Então, o problema disso é que quando você vai fazer uma regra, você tem que sempre determinar que pode passar, por exemplo, uma determinada flag do pacote TCP naquela regra. E depois tem que determinar todas as outras. Já os firewalls stateful, eles são conexão cheia. Essa conexão cheia é porque ele é orientado à conexão. Ou seja, ele tem a inteligência de saber que uma vez a sessão estabelecida, os demais pacotes que estão nele vão passar tranquilamente naquela regra que você definiu. E assim, os firewalls tradicionais, que a gente está acostumado a usar até em cloud providers, como a AWS, aquele security group padrão, ele analisa até uma determinada camada de rede. Ou seja, ele vai até o protocolo TCP ou o protocolo DP e ele vai olhar IP e porta. Já os firewalls Next Generation, que são os de camada 7, eles conseguem analisar e entender a aplicação. Ou seja, ele consegue entender que está passando um tráfego HTTP dentro de uma porta que não tem nada a ver com HTTP. E ele também tem outras funcionalidades, né? Como, no caso, filtro de conteúdo, alguns têm antivírus e por aí vai. Agora vamos lá, o que é um proxy? O proxy, ele é um servidor, um serviço dentro da sua rede, que ele vai pegar a sua conexão e passar ela para frente. Aí ele pode ser usado para várias coisas. Ele pode ser usado para a questão de performance na rede, ele pode ser usado para a questão de segurança, para definir o que pode ou não ser acessado ou navegado. E como diz o desenhozinho ali, tem um proxy server, e quando você bate, no caso, na internet, nesse exemplo, o seu IP foi alterado porque você passou pelo proxy server. No caso, os proxies eles podem ser transparentes. O que seria transparente? Você não precisa fazer configuração nenhuma. Ele já está a nível de rede, então você vai acessar, ele vai fazer o filtro e vai fazer tranquilo. E o proxy pode ser não transparente, ou seja, você tem que configurar o IP e porta do proxy na mão. Beleza, uma vez definido o que são esses equipamentos, a gente vai falar agora de algumas táticas assim e explicando elas. Por exemplo, o tunelamento, o que seria isso? Quando você tunela um protocolo, você pega um protocolo e coloca dentro do outro. Ou seja, você pega, por exemplo, uma requisição HTTP e coloca dentro de um protocolo ICMP ou dentro de um protocolo DNS. Com isso, se o firewall ou o proxy não tiver uma inteligência para analisar essa questão, ele vai deixar passar aquele tráfego, porque a regra que ele vai olhar é o seguinte, por exemplo, tráfego de DNS, a porta 53 está aberta. Independente do que está passando lá, a porta 53 no destino está liberado para passar. Então, no caso, você usa esse tipo de técnica de tunelamento para dar bypass nesse tipo de regra. E também tem outra tática que a gente faz muito quando vai fazer pivoting, que é quando você quer ter acesso a outra rede, que é o redirecionamento de porta.
que seria você vai acessar um serviço numa determinada porta, e quando você acessa esse serviço, ele vai iniciar uma nova conexão com outro serviço, fazendo esse redirecionamento. Mas aí vocês podem se perguntar, por que isso? Por exemplo, eu posso subir um web server na porta 80 em algum lugar, e mandar, quando bater naquele web server naquela porta 80, redirecionar para a porta 53 de um DNS server em outro lugar. Com isso, a regra de firewall que estava liberada para, no caso, passar só o tráfego na porta 80, vai acabar passando. Ele vai acessar a porta 80, mas você vai atingir o seu objetivo, que era bater na porta 53 em outro lugar. Então, eu agora vou começar a falar de algumas técnicas. Agora que eu expliquei a técnica, eu vou falar de algumas formas de usá-las. No caso de redirecionamento de porta, eu vou falar do daemon RNTD. No caso, ele é um daemon que ele é usado no Linux para você fazer redirecionamento de porta de conexões TCP apenas. E assim, ele tem apesar dele ser legal, ele tem uma limitação que é referente, ele só consegue abrir um socket. Então, por exemplo, eu quero redirecionar FTP. Com esse cara você não vai conseguir. Por quê? Porque o FTP ele usa mais de um socket. Ah, mas eu quero acessar um website. Você pode usar esse cara, porque quando você bate na conexão nele, na porta que você definir, ele vai redirecionar e abrindo apenas uma conexão. O arquivo de configuração dele é esse /etc rntdconf. A configuração dele, você tem que definir a porta que vai subir no seu host, o endereço que ele vai subir, que é o seu endereço, aonde você vai bater e a porta que você vai redirecionar. Então, um exemplo de cenário de bloqueio aqui. Eu quero acessar esse site pok.com.br. Só que o firewall só permite para mim a porta 8080 e a porta 53. E ele funciona na porta HTTP, ele funciona na porta 443 rodando sobre HTTPS. Usando o RNTD, o que eu posso fazer? Eu subo ali um serviço, no caso eu usei o Kali, mas podia ser qualquer distro Linux. No caso, quando eu subo esse serviço, eu subo numa porta que eu sei que aqui tem liberação, e uma vez que ele bater na porta 8080 do endereço do meu web server que eu subi, ele vai acessar o site sem problemas. Ou seja, quando bater quando a requisição alcançar a minha máquina, ele vai fazer o redirecionamento e vai acessar o site, mesmo a regra não tendo liberada. Assim, não sei se está ficando legal para ver. No caso aqui, eu estou tentando acessar. Eu acessei o site, aí está mostrando o meu IP. Não ficou legal, vou demonstrar de outra forma. Pode ir, então. Isso, por favor. Ficou bem melhor. Ficou bem melhor, né? No caso aqui, ó, eu estou acessando, eu roteei aqui minha internet. Meu endereço IP, no caso, é 179.165.179.212. Aí vocês estão vendo, esse é o meu endereço IP. Quando eu usar o redirecionamento de porta, eu estou batendo nesse outro IP, que é um web server que eu subi, lá na Amazon. E uma vez que eu acesso ele, eu vou até recarregar para vocês acharem quem é cache. O IP que está batendo lá no site de destino é o IP do meu VPS, que no caso é esse 18.228.12.224. Pode voltar para lá. Então, no caso, esse tipo de técnica você pode usar para fazer esse redirecionamento de porta simples. Então, se você, por exemplo, você invadiu uma determinada máquina e você precisa saltar de uma rede para outra e a única liberação de firewall que você tem é naquela máquina que você está, você pode subir um daemon nela, fazer esse redirecionamento de porta e, por exemplo, da sua DMZ você conseguiria bater num servidor da infra interna, por exemplo, um domain controller. Agora, saindo um pouco do redirecionamento de porta, agora a gente vai falar de tunelamento. No caso, eu vou falar agora do túnel de SSH. O SSH é um protocolo bastante interessante, porque assim, ele tem criptografia implementado nativamente. Então, no caso, quando você quer bypassar qualquer restrição de firewall, se você criptografa o conteúdo ou usa um protocolo criptografado, você consegue bypassar facilmente. Por quê? A maioria dos firewalls, apesar de ele ter esse tipo de capacidade, o pessoal, por questão de performance, não configura para ficar fazendo decrypt, porque tem medo de latência na rede.
Então, no caso, você pode usar, por exemplo, o SSH, que é um protocolo nativo, que geralmente está liberado em várias redes internas para questão de administração, para fazer esse tipo de redirecionamento. Então, no caso, o protocolo SSH ele trabalha no modelo cliente-servidor, ele trabalha sobre o protocolo TCP, porque ele precisa fazer handshake, e, no caso, além de handshake, ele precisa estabelecer a sessão para passar todo o tráfego, e uma vez que a sessão dele é negociada, o tráfego que passa por ele é criptografado. Então, se você abre um sniffer qualquer, você não sabe o que está passando naquilo. Igual está naquela imagem. Por exemplo, teve o handshake TCP, aí tem um handshake do protocolo SSH, e uma vez o handshake do protocolo SSH, a comunicação ali está toda criptografada. E você não sabe o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. A técnica do túnel de SSH, ela pode funcionar de 3 formas. Você pode fazer um túnel local, você pode fazer um túnel remoto ou um túnel dinâmico. Então, no caso, o que seria esse túnel local? Quando você fecha a conexão SSH, ele vai subir uma porta. No caso, no seu endpoint, que você está fechando o túnel, e uma vez que você acessar aquela porta, você vai estar fazendo meio que um redirecionamento de portas, só que dessa vez criptografado. E uma vez que você acessar essa porta, ele vai redirecionar para outra, fazendo o bypass da regra de firewall. Túnel de SSH dá para você usar em ambos os sistemas operacionais, no Linux ou no Windows. Você só tem que ter um cliente para isso. No Linux, o cliente é nativo. No Windows, você tem que baixar aquele PUT e tem a linha de comando do P-Link, para ficar mais fácil de fazer. Aqui é um outro vídeo, né? Esse aqui ficou melhor, por causa da resolução da tela. Então, no caso, aí eu vou acessar o mesmo site, né, o IP OK, e aí eu estou mostrando que eu estou com o meu endereço IP, que é o endereço IP da minha conexão de internet, quando eu fiz o teste. Aí eu startei, no caso, você vê no Wireshark, apesar da resolução não estar muito boa, você consegue ver que teve o three-way handshake para acessar o site, ele fechou a conexão HTTPS, tudo tranquilamente. Aí, no caso, eu vou mostrar agora como eu vou fazer esse redirecionamento usando o túnel de SSH. Então, eu pauso aqui na minha demonstração, eu estou pausando o filtro de portas, e agora eu vou fechar uma conexão SSH com o meu endpoint, e uma vez que eu fechar essa conexão, eu vou acessar o mesmo site, só que via uma conexão interna, via localhost. Então, ou seja, aqui no caso não dá muito para ver, mas eu fechei a conexão SSH, determinei a porta local que vai abrir e a porta no destino que eu quero que bata, que ele acesse. Aí eu determinei isso, e uma vez que o túnel estabeleceu, ao acessar o site, eu acessei o mesmo site, vocês podem ver que ele até está reclamando que tem alguém no meio do caminho do certificado, por isso que ele falou que não é conexão segura, e não dá para ver, mas o IP que apareceu ali é o IP do meu VPS. Então, no caso, como vocês podem ver, a conexão direta com aquele endereço IP não existe mais. Mas se você olhar a conexão via SSH, você vai ver que no dump do Wireshark vai ter a conexão SSH vai estar estabelecida e vai ter um monte de coisa passando por ela. Só que você não sabe o que está passando. Então, se você olhando não sabe, o firewall também não. Então, esse é um jeito bem simples, usando o SSH, de você fazer um tipo de redirecionamento, né? Uma outra forma de você fazer redirecionamento, fazer tunelamento para dar bypass em regra de firewall com SSH é o túnel remoto. Esse túnel remoto ele é interessante porque você pode usar até de jeito benéfico. Você pode usar para publicar algum site seu localhost na internet usando o IP do seu VPS via SSH. Ou seja, no caso, você vai fechar uma conexão SSH com o host com o seu servidor e você vai falar para ele que quando bater uma conexão numa determinada porta, vai liberar, no caso, acessar a sua máquina. O outro túnel que eu mostrei anteriormente era o contrário. Eu acesso uma porta local na minha máquina para acessar um destino. Nesse caso, o destino me acessa. Quando você está estudando esse tipo de coisa, demora um pouco para entrar esse conceito na cabeça até. É meio engraçado, assim, de você parar para olhar. Então, no caso, aqui é outra demonstração. Não, pode dar play aqui. Ela tá dando play? Então, agora o vídeo está rolando no slide.
Então, no caso, infelizmente não dá para ver, mas eu estabeleci aqui eu estou subindo um Apache localhost na minha máquina. Daqui, eu estou mostrando para vocês que a página do Apache, do web server, está abrindo via localhost, normalmente. Aí até subi aqui, era uma página de teste aqui mostrando o túnel de SSH. Aí agora eu vou fechar uma conexão SSH do jeito remoto para permitir que o socket aberto no meu destino consiga acessar a máquina que fez essa requisição. Então, no caso, como vocês podem... Aqui não dá para ver, mas aqui eu abri uma porta que é a 999 no meu host de SSH que eu conectei, e quando eu der um cur, ou eu usasse um navegador qualquer e acessasse o meu localhost desse servidor remoto nessa porta, eu ia acessar a máquina que iniciou o túnel. Ou seja, o cliente SSH que fechou a conexão com esse meu server, ele abriu um túnel que permitia que eu acessasse essa página. Esse tipo de técnica é interessante quando você consegue, por exemplo, um shell via SSH no seu... Você conseguiu um web shell numa máquina e você precisa de ter uma sessão melhor, de um TTY melhor, né? Para você conseguir rodar determinados comandos, como sudo e etc. Tudo que tem questão gráfica. Então, você pode fazer o seguinte, uma vez que você invadir um web server, você fecha um túnel de SSH remoto desse jeito para sua máquina atacante e você vai conseguir estar dentro da rede via esse túnel criptografado. Agora, a última técnica do túnel de SSH. O túnel de SSH, ele também permite que você faça um túnel dinâmico. Ou seja, nesse caso, eu vou fechar a conexão SSH com o meu destino e esse meu servidor, quando eu acessar a conexão lá, eu vou conseguir mandar qualquer tráfego que vier de origem da minha máquina, vai sair como destino esse servidor SSH que eu fechei o túnel. Com isso, eu consigo, por exemplo, fugir de restrições de proxy, por determinadas URLs e coisas assim. Por quê? Ele sobe em uma porta local na máquina que iniciou essa conexão com o servidor SSH. Essa conexão, ele funciona como um proxy sockets, ou seja, ele permite que passe qualquer tráfego dentro dele, e com isso, eu consigo sair qualquer tráfego por essa máquina que eu invadi. Ou que você conectou normalmente para fazer uma navegação segura, por exemplo. Aí, para usar ele, você determina, né, com -D, você determina qual é a porta local que vai abrir no seu endpoint, qual é a porta remota do SSH no destino, e tranquilo. Depois, qualquer tráfego que você acessar na porta que você determinou vai sair pela outra máquina. No caso aqui, eu vou fazer essa demonstração também pelo vídeo. Não, pode ser aqui. Me perdoem mesmo pela resolução do vídeo, gente. Eu gravei várias vezes, mas não deu muito certo. Então, no caso, aqui eu mostrei ali a porta que eu determinei. Eu estou fechando um túnel SSH dinâmico com um host meu na AWS. Aí, eu vou mostrar agora que o socket agora subiu naquela porta que eu determinei, que era a 999. A partir disso, quando eu buscar por aquele PID que abriu esse socket, é o SSH, aqui o cliente SSH, para demonstrar que realmente o túnel vai passar por ele. Então, no caso agora, eu vou mostrar de novo com aquele site. Eu peguei esse site porque ele mostra o IP de origem que fez a conexão, então fica uma forma didática de mostrar o que está acontecendo, né, quando você vê o vídeo. Aí, no caso, ele mostrou ali que o IP que ele está conectando é o IP da minha conexão de internet normal. Quando eu vou nas configurações do meu navegador e seto o proxy socket, que é o proxy, que é a porta que o túnel de SSH subiu, eu vou conseguir, através desse túnel, acessar esse site e o IP que vai bater nesse site vai ser o IP do meu servidor SSH. E com isso você consegue, por exemplo, se você precisar de privacidade ou se você tem restrições de acesso a alguns sites, você vai conseguir acessar sem problemas. Beleza. Agora... Ops. Beleza. Eu consegui fechar um túnel de SSH e tal. Eu consegui fazer redirecionamento de porta. Mas eu preciso, através do túnel SSH, acessar um protocolo totalmente diferente. Em vez de ser HTTP, que eu consigo configurar no browser. O que eu posso fazer no caso? Você pode usar a solução
que é um software que se chama Proxy Chains. O Proxy Chains, ele, através de um proxy, ele consegue passar outros tipos de protocolo. Ou seja, através de um proxy HTTP simples, você consegue passar uma conexão TCP, uma conexão de DNS, uma conexão de SSH. Ou seja, se você tem na sua faculdade um proxy simples de HTTP e você usa o Linux, você vai no Proxy Chain, configura a autenticação daquele proxy e você manda o cliente que você vai usar executar através do Proxy Chain. Com isso, você vai passar o tráfego todo por dentro do proxy tranquilamente, sem ter que fazer nenhuma configuração adicional. Ou seja, se você tem limitações no seu navegador para fazer aquela configuração que eu fiz ali de opções de internet e habilitar o proxy, você chama o Proxy Chain, ele vai abrir e todo o tráfego vai passar por dentro do túnel que você falou, né? No caso. A configuração do Proxy Chain é bem simples. Você só determina o tipo de proxy que você está usando, o IP que você vai usar e a porta. O Proxy Chain, por padrão, ele vem configurado para sair pela rede Tor. Então, ele vem como Sockets 4, né? O Sockets 4, ele só aceita conexão, ele não aceita trafegar DNS por dentro dele. Para trafegar DNS também, você tem que usar Socket 5. E todo o tráfego, como eu disse, vai passar por dentro dele. Aqui é uma demonstração simples, né? No caso da Play. No caso, essa é uma demonstração simples que eu acesso um servidor SSH, mostro que o Tor está ouvindo na porta 9050, né? E através do Proxy Chain eu vou fazer uma requisição num site que mostra o meu IP, e uma hora ele vai mostrar o IP do meu VPS, e na outra hora, quando eu acessar via Proxy Chain, vai ser um IP da rede Tor qualquer, lá que o Tor me entregou na hora, né? Aí agora eu mostrei que o Tor está em listing, vou fazer a requisição do cur para mostrar que minha conexão primeiro vai vir no IP normal da minha máquina, o meu IP público, e depois que eu fizer via Proxy Chain, ele vai mostrar, ele aparece, né, que vai ser um IP da rede Tor. Tanto quando você dá Enter, ele fala que ele está passando pela rede Tor e o IP é diferente. Beleza, já falei de túnel de CSH, já falei de redirecionamento de porta, já mostrei como você pode usar esse túnel a seu favor para dar bypass em proxy, mas beleza, eu não tenho SSH liberado, não tenho nada disso. O que eu posso fazer? Você pode fazer um túnel de ICMP. ICMP é um protocolo usado para você fazer troubleshoot de rede. É o protocolo do famoso ping. Quando você dá ping, ele faz uma requisição de ICMP. Ele dá um ICMP request e depois ele faz a requisição. No caso, depois que você faz a requisição, ele dá o response com a resposta. O cabeçalho do protocolo ICMP ele é interessante, porque ele passa o tipo da mensagem, o checksum, e ele tem um negócio aqui, que é o payload, que é opcional, como vocês podem ver. Se você ler a RFC dele, você vai ver que é opcional. Ou seja, se é opcional, via programação eu posso colocar o que eu quiser lá dentro. Então, com isso, eu posso colocar, por exemplo, uma requisição HTTP dentro do protocolo ICMP. Essa parte que eu já tinha explicado, que eu posso alterar o conteúdo e colocar a requisição que eu queira. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram um dump de rede, e quando você olha o protocolo ICMP, tanto o request quanto o reply, você vê que ele tem um conteúdo padrão do comando ping. O comando ping, por exemplo, no Windows, no payload dele tem esse string gigante. E no Linux tem um monte de ponto e alguma string aleatória. Aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo, tem a questão do dump de rede, que aí eu peguei uma requisição no Windows e uma requisição no Linux, e aquele payload que eu mostrei no slide anterior está detectado ali dentro. Aqui no caso, no caso, aqui, eu vou subir, eu estou mostrando, né? Eu vou fazer uma... Aqui eu estou mostrando que quando eu dou ping, por padrão, é aquele payload mesmo. Consegue dar uma acelerada? Acelerar? Vou tentar dar uma acelerada no vídeo. Aqui, beleza. Aqui tem eu peguei uma prova de conceito de um cara na internet, que ele fez um script Python, usando uma biblioteca de sniffer, que ele pega o conteúdo, ele pega o protocolo ICMP, põe um comando Linux dentro, manda via requisição, e um agente do outro lado, que é o mesmo script Python, só que no formato de agente, de servidor, ele recebe aquela requisição e interpreta o que você está mandando. Ou seja, é um command controller usando ICMP de forma simples e
funcionando tranquilamente assim, só passando ICMP na rede, ninguém vê nada. Beleza, gente. Vou dar uma acelerada porque o tempo está curto. No caso, beleza, eu já falei de CSH, já falei de CMP, já falei de redirecionamento de porta, agora eu vou falar de HTTP. O HTTP é bastante conhecido por todo mundo, até quem não é muito técnico usa ele e não sabe. Quando você acessa uma página web, você está usando o protocolo HTTP. Ele suporta criptografia, né? Se você habilita o SSL ou o TLS, e ele funciona no modelo cliente-servidor. Ele possui métodos específicos para fazer determinadas ações, ou seja, eu acesso uma página, eu mando um GET. Eu quero mandar um conteúdo, eu dou um post. E entre outros infinitos métodos que ele tem. Quando você faz um HTTP tuning, você fecha uma conexão cliente-servidor e através desse túnel que você fecha, você passa o protocolo HTTP. Você pode fazer de duas formas. Você pode usar o método HTTP Connect, ou seja, você faz uma requisição HTTP, passa o HTTP Connect, aí ele vai fazer como se fosse um redirecionamento de porta. Você manda para ele a flag HTTP Connect na sua requisição, e uma vez disso você manda isso, IP e a porta que você quer bater. Ou seja, quando você acessar o web server, ele vai interpretar aquilo e vai mandar para frente no IP na porta que você mandou. E tem um outro jeito que você pode fazer também, que é usando os métodos normais, tradicionais. Get, post, put, delete e etc. Tem duas ferramentas que você pode usar para fazer isso. Tem o HTTP Tunnel, que ele é nativo no Kali Linux, e tem o Tiny Proxy, que você precisa instalar. No caso aqui, eu vou mostrar, aqui no servidor não tem nada ouvindo na porta 999. Eu vou subir agora usando o HTTP Tunnel, que do lado do servidor, o utilitário dele se chama HTS. Vou subir na porta 999. E uma vez que eu subo na porta 99, eu estou startando o Wireshark para vocês verem no dump de conexão que o meu acesso àquele site não vai sair diretamente. Eu vou ter acesso só nessa porta 999. Ou seja, meu tráfego vai estar tunelado, né? Aqui é a máquina cliente. A máquina cliente, no caso, eu vou abrir o túnel. E uma vez que eu abrir esse túnel, eu fechei essa conexão HTTP e eu posso, por dentro do HTTP, dar um SSH, dar um RDP, fazer o que eu quiser lá dentro, que, no caso, pro firewall tradicional, vai parecer uma requisição HTTP. Para alguns firewalls Next Generation, pode ser que ele detecte como HTTP túnel, mas se você criptografar esse seu túnel com SSL, seu túnel de HTTP vai passar liso. Então, no caso aqui eu mostrei, né, eu fiz um curl para mostrar que o acesso ao site saiu normalmente, e depois, nessa demonstração, eu faço um SSH, e uma vez que eu fiz esse SSH, ele vai passar por dentro desse túnel de HTTP. Ou seja, para o firewall passar um HTTP, mas na verdade eu estou passando um SSH por dentro dele. Beleza. Já falei de HTTP, de SSH. Agora, a cereja do bolo. Você chega para mim e fala, na minha rede eu controlo tudo isso. Eu faço o SSL decryption, eu faço tudo isso. Beleza, mas você dá uma olhada no DNS. O DNS hoje, gente, é tipo um dos maiores vetores que você pode usar para fazer vazamento de informação. Porque ele é um protocolo simples, ele não foi feito numa arquitetura para esse tipo de inspeção, e você pode usar ele arbitrariamente do jeito que você quiser. O DNS, ele funciona da seguinte forma: você faz uma requisição, seu servidor DNS vai perguntar sobre aquele domínio, se ele não souber a resposta, ele vai passar para frente até que ele chegue no servidor DNS que conhece o seu nome de domínio, que seria o seu servidor DNS autoritativo. Beleza, como é que eu faço túnel de DNS? Para fazer túnel de DNS, eu tenho que ter um servidor DNS que eu controlo, que ele vai rodar alguma ferramenta minha para fazer DNS túnel, e uma vez que eu fiz isso, eu preciso de um cliente do outro lado, porque o cliente e o servidor eles vão saber se falar para fazer esse túnel. No caso, você pode fazer de duas formas. Ou você conecta diretamente nesse servidor DNS que você tem controle, ou você faz com um domínio de forma recursiva. Ou seja, você tem que ter um domínio na internet, ele tem que estar propagado, e com isso, com o domínio estando propagado, qualquer servidor de DNS que perguntar, você perguntar, por exemplo, o domínio mv.pessoal.ws, quem é o servidor de DNS dele? Aí ele vai falar, é o servidor de DNS do Kali Linux. Aí quando eu bater no servidor de DNS do Kali Linux, ele vai receber a requisição DNS, vai interpretar e, por exemplo, vai poder estabelecer um command control entre as duas pontas tranquilamente.
Voltando, duas ferramentas que são bastante conhecidas. Você pode usar o DNS Cat e o IOGNet, também, que é bastante conhecido. Assim, no caso, eu estou logando na minha máquina, que é um host lá de novo, na AWS. Eu estou subindo um serviço do DNS Cat para ouvir no domínio mv.pessoal, que é um domínio meu, que está registrado. Aí eu coloquei esse domínio. Ele está escutando, então qualquer requisição na internet que for para esse domínio, vai bater nesse meu servidor e ele só vai aceitar conexões que sejam de um mesmo cliente, no caso que era o DNS Cat. Ou seja, aqui, eu mostrando um dump de rede para vocês verem que, assim, aqui eu estou fazendo um túnel de DNS usando o DNS do Google, no caso, ou seja, minha requisição de DNS está passando pelo Google e está chegando no meu servidor de DNS, que está lá na AWS, tranquilamente. E aqui, eu consigo. No caso, eu mandei, uma vez que estabeleci esse túnel, eu mandei ele abrir um terminal, e assim eu estou rodando comandos tranquilamente do Linux. Aqui eu dei um ruemai, ele respondeu. Aqui eu dei um ls, ele mostrou. E assim, o comando que eu quiser fazer, ou se eu quisesse baixar um arquivo, mandar um arquivo, eu ia estar fazendo tudo isso via DNS. Ou seja, o pessoal do Bluetooth, o pessoal do SOC ia falar, beleza, tem um alto tráfego de DNS acontecendo. Não sei o que está acontecendo, mas tem um tráfego de DNS lá. Não deve ser nada. Geralmente o pessoal ignora muito o DNS. E aqui eu estou fazendo uma demonstração também no Windows para mostrar que não é só no Linux que funciona, né? Que eu estou fazendo ali requisições de DNS via Windows. No caso, eu estou usando o DNS Cat, que é um script PowerShell, que não precisei baixar nada no Windows ainda. Usei a própria ferramenta nativa, que é o PowerShell, usando o script para estabelecer esse túnel de DNS. No caso aqui, ele estabeleceu. Aqui, só mostrar que ele estabeleceu a sessão para vocês verem. Aqui, no caso, não dá para ver, mas o de cima era o meu Linux, o de baixo é meu Windows. Aqui, eu acessei o Windows e eu vou digitar um comando aqui, no caso que eu dei para eu acessar, para eu abrir um CMD no meu Windows via túnel de DNS. Abrir aqui, deve dar para ver do fundo, assim, que aqui está o CMD rolando. Aí aqui eu dei um ipconfig via túnel de DNS. Beleza, aí vocês vão... Todas essas técnicas que eu demonstrei, eu fiz via internet. Dá para você fazer na rede local, uma vez que você teve acesso à rede local, mas se você não tem acesso à rede local, você quer fazer algo antes, ou você quer fazer só para dar bypass no proxy da faculdade, ou você quer acessar algum outro site de maneira mais privada, você pode... E você precisa de IP público. Você não quer usar um VPS na AWS nem nada disso. Você pode usar 2 serviços SaaS. Tem, no caso, o ngrok, não sei se vocês conhecem, que ele permite você fazer... Ele sobe uma conexão TCP na sua máquina e ele faz um proxy com a internet, ou seja, você é desenvolvedor, você consegue publicar seu site na internet sem problemas usando o ngrok, sem ter que ter um domínio registrado. E você que é de Red Team, que quer fazer algum teste, tal, você pode usar ele e você sobe o daemon do ngrok na sua máquina, você seta para ele qual vai ser a porta que você quer ouvir, que ele tem que redirecionar localmente, aí ele vai te dar uma URL na internet que de qualquer lugar você vai acessar essa máquina local. E também ele aceita até conexão TCP. Ou seja, se você quiser fazer um túnel de SSH ou simplesmente acessar SSH a sua máquina, ou sair do TeamViewer e dar um RDP na sua máquina também, você conseguiria. Outro serviço SaaS é o ServEO. O ServEO, ele, através de túnel de SSH remoto, você consegue publicar coisas. Ou seja, ele é melhor que o ngrok, porque ele vai estar criptografado, apesar do ngrok aceitar SSL e TLS, mas no caso, você não precisa ter um servidor de SSH para fazer isso. Então, ou seja, você vai fechar um túnel com o ServEO, ele vai publicar a sua página na internet, ou você pode fazer outros tipos de túnel, quando você acessa a página, ele determina isso sem você ter que administrar nenhum servidor de SSH, ou ter que ter um servidor próprio. Então, essas são 2 formas simples de, se você não tem um IP público, você conseguir fazer essas técnicas também. Certo? Para finalizar, eu vou dar algumas recomendações de como você pode detectar e prevenir esse tipo de coisa. Para o pessoal de defesa, do Blue Team, você tem que ter controle de aplicações que pode executar na máquina. Aí vocês vão falar, por quê? Porque, no caso, eu posso baixar
ao invés de usar um script, eu posso baixar ou compilar um script SH ou compilar um script PowerShell e mandar executar. Se você pode até ter bloqueado o PowerShell, mas eu compilei o script PowerShell num exe, num binário e mandei rodar. Se você não sabe, se você não restringe o que pode executar ou não dentro do seu ambiente, você vai acabar sofrendo alguma dessas técnicas. Uma outra dica que eu dou é inspecione todo tipo de protocolo que você consiga na solução que você tenha. Por exemplo, seu Firewall permite que você faça SSL decrypt, se não for impactar seu ambiente, faça. Se o seu Firewall permite que você faça SSH decrypt ou um min the middle com SSH proxy, faça. E etc. Qualquer outro tipo de protocolo que permita isso, habilite para você ter visibilidade do tráfego que está passando. Para você saber que tem um tráfego passando dentro de um determinado protocolo e saber que aquilo não é malicioso. Para DNS, não tem muito o que fazer. Ou você tem um firewall de DNS, ou você não usa a resolução de DNS externa. Pode parecer loucura, mas, por exemplo, se na sua empresa todos os seus serviços estão na sua intranet, para que você vai ter liberado que as máquinas clientes consigam resolver usando o DNS do Google, ou usando qualquer outro servidor de DNS, como o OpenDNS? Ou beleza, é muito radical fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso monitorar a quantidade de requisições de DNS que estão passando no meu ambiente. Por exemplo, no meu ambiente só passa 5 requisições de DNS em 1 minuto. De repente, começou a passar 50 mil. Alguma coisa está acontecendo, fugiu completamente do padrão. Uma outra forma também é você fazer microsegmentação de rede ou fazer nanosegmentação. Nanosegmentação é um conceito que você consegue falar que um determinado executável de uma máquina só consegue falar com um determinado executável da outra máquina numa determinada porta. Com isso, mesmo se eu baixar um binário que não está autorizado, ele não vai passar a nível de rede. Ele vai até executar, mas ele não vai sair tráfego. Uma outra forma também é usar o conceito do mínimo privilégio. Eu não preciso sair dando administrator para todo mundo, ou permissão do cara dar run as numa máquina Windows, ou o cara dar sudo em tudo que ele quiser no Linux. Então, no caso, use o conceito do mínimo privilégio. Você vai diminuir a camada de exposição e a pessoa não vai conseguir usar determinadas ferramentas para conseguir fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que você pode fazer é correlação de eventos e logs de tráfego. Usando o seu CIEM, alguma ferramenta de NetFlow, você consegue fazer um monitoramento. Outra coisa também é a análise comportamental. E também fazer uma resposta a incidente automatizada. Eu não posso depender que alguém veja aquele alerta e trate. Eu tenho que fazer de forma automatizada. O alerta aconteceu, eu defino um playbook. Uma vez que aquele alerta aconteceu, ele vai ser executado para redimir aquele ataque e mitigar aquele problema. Para o pessoal de Red Team que quer atacar, fazer tunelamento, use protocolos que o alvo usa. Por exemplo, eu invadi uma rede que só tem HTTP. Para que eu vou fazer um túnel de SSH numa rede dessa? Eu vou ser detectado. Então, faça um túnel de HTTP. Outra coisa, sempre criptografe o protocolo que você está usando ou criptografe o payload. O DNS não tem criptografia nativa. Agora os caras estão implementando. Criptografa a sua requisição de DNS de um jeito que só o seu outro lado saiba o que você está requisitando. Crie suas próprias ferramentas. É uma coisa que eu preciso melhorar. O DNS Cat ele é conhecido. Então, geralmente o que os caras fazem? As pessoas de antivírus ou de defesa, eles criam assinaturas. Se você sabe o conceito da técnica, igual eu expliquei, você escreve da programação a sua ferramenta e você passa por essas soluções sem problemas, porque elas são baseadas em assinatura. Sempre fique abaixo do radar. Se você está atacando, não deixe o pessoal detectar que você está atacando. Fique sempre abaixo do radar. Vá tranquilo, não se afobe. Prefira ferramentas compiladas, ou seja, em vez de eu ficar rodando um PowerShell nativamente, pega o PowerShell, compila ele no enxv e manda rodar. Porque às vezes dá incompatibilidade de versão de PowerShell, coisas assim. E abuse e use de linguagem nativa. Você vai atacar numa máquina que o PowerShell está liberado e você tem um script que roda naquela versão, usa o PowerShell. Se você está atacando a máquina Linux, use Bash Script. Porque como você está usando ferramenta nativa do sistema operacional, é muito mais difícil de detectar. Antivírus tradicional, por exemplo, já não enxerga.